Então vamos lá, Amanda? Vamos lá. Vou colocar aqui a aula. Qualquer coisa você me chama. Vai lá. Apareceu aqui? Vamos lá. Essa aula é sobre o que não te contam sobre a aprovação de projetos lá na vigilância sanitária, né? Bom, eu já me apresentei, né? Meu nome é Amanda Marinho, arquiteta, sou especialista em arquitetura para saúde e vigilância sanitária, também sou pós-graduada em arquitetura hospitalar pelo Albert Einstein e análise de projetos. Já realizei análise de mais de 1.000 projetos arquitetônicos para saúde e vigilância sanitária de grandes, médios e pequenos estabelecimentos. Também tenho o canal do Instagram, maral.arc, onde eu sempre dou vários conteúdos lá, tem vários conteúdos muito legais lá no perfil. Quem não me segue, acho bem legal que siga. O que é arquitetura para a saúde, né? É interessante a gente saber qual que é esse mercado que a gente pode atuar, né? Arquitetura para a saúde, quando a gente fala arquitetura para a saúde, principalmente vem na cabeça da gente assim que é arquitetura hospitalar. Só que não é que não seja arquitetura hospitalar, só que não é só. Então, arquitetura para a saúde não é só arquitetura hospitalar. Então, é bom a gente deixar claro, então, o que é, né? Então, a gente tem aqui uma figura que eu gosto muito de utilizar, que fala sobre 3 grandes nichos, né? Então, a gente fala do nicho azul marinho maior, que é de arquitetura saudável e do bem-estar. Então, a gente, como arquiteto e projetista, arquiteto, engenheiro, qualquer pessoa que vai fazer um projeto, deveria estar pensando em saúde e bem-estar. Então, um projeto deveria ser sempre saudável e promover o bem-estar. Então, um nicho menor ainda, a gente teria aí no cinza, arquitetura para a saúde direcionada, e no nicho menor ainda, o vermelho, arquitetura hospitalar. Vou explicar um pouquinho mais sobre isso, tá? Arquitetura saudável e do bem-estar é a arquitetura que está focada na construção, reforma ou adequação de espaços que, em sua atividade, serviço ou produto, elas são... Desculpa. A arquitetura saudável do bem-estar é aquela arquitetura que, quando você está projetando, você vai promover a saúde, promover saúde e bem-estar. Então, um escritório que você estiver projetando, a casa que você estiver projetando, qualquer projeto que você consiga trazer saúde e bem-estar por meio do projeto, a gente considera projeto de arquitetura saudável e do bem-estar. Além disso, então aqui a gente tem um exemplo de um escritório bem legal, onde ele tem aí umas plantinhas e tudo mais, onde você se sente bem e você promove saúde. Tem ventilação, tem iluminação adequada, né? Depois disso, a gente tem o que a gente chama de arquitetura para a saúde. Arquitetura para a saúde são estabelecimentos que, na sua atividade, né, propriamente dita, ele pode trazer algum risco à população, aos usuários ou ao meio ambiente. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, né, como uma cozinha industrial, uma drogaria, uma creche, né, uma indústria. Todas essas atividades, na atividade, pode trazer algum risco para quem está usando aquele espaço ou serviço, né, ou aquele produto que está sendo fabricado. Então, esse tipo de serviço já é regulado e ele já vai estar, a gente já chama de arquitetura para a saúde. E a arquitetura hospitalar são estabelecimentos assistenciais de saúde, né? Então, ali são serviços que oferecem assistência à saúde. Então, aqui a gente tem um exemplo de um hospital, de um consultório, de um ambulatório. Todos esses ambientes que você tem pacientes e tem serviços assistenciais de saúde, você pode chamar de arquitetura hospitalar, né? E a gente chama de arquitetura sanitária os estabelecimentos que estão dentro da arquitetura para a saúde e da arquitetura hospitalar, né? Dentro da arquitetura sanitária, a gente divide os estabelecimentos em 3 grandes grupos. Em estabelecimentos assistenciais de saúde, que é o que a gente chama comumente no mercado de arquitetura hospitalar, e estabelecimentos de serviços de interesse à saúde. Então, são serviços que, em sua atividade, são de interesse, elas não são assistenciais, mas eles são de interesse à saúde. E estabelecimentos de produtos de interesse à saúde. Esses produtos, eles têm na sua atividade algum risco. Deixa eu dar um exemplo. Então, os estabelecimentos assistenciais de saúde são os hospitais, as clínicas médicas, os ambulatórios, o posto de centro de saúde, laboratório clínico, serviço de radiodiagnóstico, serviço de imunização, serviço de sangue e outros tecidos, sangues e outros tecidos.
órgãos e outros tecidos. Então, são vários exemplos. Só dentro da arquitetura hospitalar, que é os estabelecimentos assistenciais de saúde, você teria aí já um campo de atuação muito grande. Mas eu gostaria de mostrar para você que o seu campo de atuação é bem maior. Porque a gente tem os serviços de interesse à saúde. Então, os serviços de interesse à saúde, eles podem ser, por exemplo, uma clínica veterinária. A gente tem ali um paciente, né, que é um animal, e tem o risco também de contaminação das pessoas que estão trabalhando naquela área. Um abrigo de idosos pode ter risco à saúde, porque essas pessoas moram nesse local, essas pessoas podem ter qualquer risco. Você precisa conter, por exemplo, um surto ali dentro daquele local. Então, a vigilância sanitária fiscaliza esses locais e o projeto deles também é analisado. As academias, né? Ah, Amanda, mas a academia é tão simples? Sim, mas a academia é um serviço de interesse à saúde, né? As pessoas estão ali num ambiente fechado, fazendo uma atividade física, tudo é fiscalizado pela vigilância sanitária. Então, você pode imaginar. Eu também poderia citar vários outros serviços que seriam de interesse à saúde, por exemplo, creches, por exemplo, a gente falou das clínicas veterinárias, os cemitérios são de interesse à saúde, são vários outros serviços, né? Então, são serviços que são regulados e que têm alguma legislação. E a gente também tem os estabelecimentos de produtos de interesse à saúde. Então, se falou de fabricação ou de produção de qualquer tipo de alimento, medicamento, produto para a saúde, medicamento, cosméticos e saneantes, né? A gente vai falar de serviço de produto de interesse à saúde, né? Então, as padarias, os restaurantes, os distribuidores de todos esses produtos que eu falei, as tabacarias, as indústrias desses produtos, tudo isso é fiscalizado e são serviços que você, como especialista de arquitetura sanitária, poderia estar oferecendo o seu serviço, porque eles seguem as premissas da vigilância sanitária. E aí, quais são os órgãos, né, que estão regulando essa análise de projetos da vigilância, né, esses estabelecimentos para a saúde? Quais são esses órgãos? Quando a gente está falando desses órgãos, a gente precisa primeiro ter noção onde que está a vigilância sanitária. A vigilância sanitária, a gente brinca que a vigilância sanitária, ela está acompanhando a sua vida desde que você nasce até a hora que você morre. Vou te dar exemplos bem claros disso. Olha só, você provavelmente nasceu numa unidade hospitalar e que a vigilância sanitária fiscaliza. Provavelmente você come em restaurantes que a vigilância sanitária fiscaliza. Provavelmente você vai a drogarias ou consome medicamentos ou cosméticos que a vigilância sanitária também fiscaliza. Você deve utilizar medicamentos fabricados ou cosméticos fabricados em indústrias que a vigilância sanitária fiscaliza. Pode ser que você ou algum conhecido seu, ou você precise ir para um abrigo de idosos, e provavelmente a vigilância sanitária irá fiscalizar esse espaço. E quando você morrer, provavelmente a vigilância sanitária terá fiscalizado esse espaço. Então, a vigilância sanitária, ela te acompanha desde a hora que você nasce até a hora que você morre. E o que é a vigilância sanitária, né? A vigilância sanitária, segundo a Lei 8080 de 1990, é um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção, da circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde. Então, entenda que a vigilância sanitária em si, ela não é o órgão que a gente cita, né? A vigilância sanitária são as ações que vão eliminar, diminuir ou prevenir riscos, né? O órgão que a gente chama são coordenações, são gerências, são superintendências de vigilância sanitária, que vão atuar com esse serviço de eliminar, diminuir ou prevenir riscos, sempre decorrentes do meio ambiente, da produção, circulação de bens e prestação de serviços de interesse à saúde. E aí, tem sempre uma discussão, né, do que é Anvisa e Visa. Você já deve ter ouvido alguém falar, ou às vezes até você mesmo já pode ter falado assim, eu vou aprovar meu projeto lá na Anvisa. E aí eu vou te mostrar que, na verdade, não é bem assim. Você não aprova seu projeto na Anvisa, mas nas vigilâncias sanitárias. Então, a Anvisa é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela é uma autarquia
sob regime especial e ela tem finalidade institucional de promover a proteção da saúde da população brasileira. Então, ela tem como finalidade coordenar as ações, né? Então, ela, por intermédio do controle sanitário da produção e consumo de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a ele relacionadas, bem como o controle dos portos, aeroportos, fronteiras e recintos alfandegários. As visas, elas já são, as vigilâncias sanitárias municipais ou estaduais, elas já são os órgãos de atuação municipal ou estadual pertencentes ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, pensa assim, a Anvisa é aquele órgão nacional, ela vai cuidar de funções nacionais. Agora, quando teve o coronavírus, que teve que chegar uma nova vacina, a Anvisa teve que dar o ok. A Anvisa cuida de coisas que atingem o Brasil inteiro. Então, entra um medicamento novo, a Anvisa dá ok. É criado um medicamento novo aqui no Brasil, a Anvisa dá o ok, ela fiscaliza, ela diz se está tudo ok. Ela não vai lá no estabelecimento, na drogaria do seu cliente. Ela não vai, a Anvisa ela não vai. Quem vai no seu estabelecimento, quem vai analisar o seu projeto são as visas, as vigilâncias sanitárias municipais e estaduais. Então, elas fazem as ações de cunho regional, estadual ou municipal. Né? Então, as ações de cunho nacional ficam para a Anvisa e a fiscalização e a análise de projetos, no nosso caso, que envolve a fiscalização, é de responsabilidade das vigilâncias sanitárias municipais. Por que nem todas as vigilâncias sanitárias analisam o projeto, né? Essa semana teve uma pessoa que me perguntou, mas por que então nem todas as vigilâncias sanitárias analisam projetos? Né? Podem ser por vários fatores, tá? As vigilâncias sanitárias, elas podem não ter equipes técnicas, pode ser que... Mas, principalmente, é decidido isso através da pactuação, né? Realizada entre as vigilâncias sanitárias. Então, pensa assim, a vigilância sanitária municipal do seu município, ela vai se reunir junto com várias vigilâncias sanitárias dos municípios vizinhos e tal, e a vigilância sanitária estadual. Na vigilância, ela vai virar para a vigilância do seu município e vai falar assim, olha, eu consigo e eu tenho equipe técnica para atuar com a baixa complexidade, por exemplo, tá? Ou então ela fala assim, eu não tenho equipe técnica para trabalhar com nenhuma, eu só consigo ir nos locais depois que seu projeto estiver aprovado, eu não tenho como contratar um engenheiro ou um arquiteto para isso. Ok, ela falou, declarou e eles vão assinar uma pactuação. E aí a vigilância sanitária estadual fala assim, tudo bem, a minha equipe técnica só consegue analisar a alta e média complexidade, então a baixa... Aí o que acontece em alguns casos? A baixa, por exemplo, pode ser que ela não passe por análise. E aí eu vou falar para vocês aqui durante o curso por que você ainda vai precisar estar entendendo de todos esses processos, porque independente do seu projeto passar pela análise ou não, você ainda precisa seguir todas as normas. Então, depende da pactuação que eles vão fazer, né? Eles vão ser licenciados, inspecionados e monitorados pelos estados, Distrito Federal e município, aos quais competem também estabelecer as normas de forma complementar. Então, pode ser que o seu estado, que o seu município faça uma norma complementar? Pode. Eles têm direito e eles têm competência para isso. Então, eles fazem essas normas complementares, desde que essa norma não anule uma norma superior nacional, ela pode ser, às vezes, mais rigorosa, né? Mas ela não pode ser anular alguma informação que está na norma nacional. A definição das atribuições e competências nessa área deve ser pactuada entre as três esferas. Então, foi o que eu disse, a Anvisa ficou lá com todas as ações nacionais, e aí ficou e deixou para as estaduais e municipais o que cada uma vai fazer. E aí tem estado que define, por exemplo, que vai fazer o estado tudo, e as municipais não vão analisar, eles vão só fiscalizar em loco. Vai depender de como cada um acontece. Então, vai ter diferença de um estado para o outro? Muita diferença. Mas a premissa é uma só, a lógica é uma só, de análise de projeto, tá? Isso eu falo com clareza, porque eu trabalhei em uma, e eu também atuo com várias outras vigilâncias sanitárias no Brasil. Vai ter sempre alguma coisa diferente, mas a premissa é uma só, proteger a saúde das pessoas e do meio ambiente, tá? E é importante que a gente fale que a aprovação de projetos na vigilância sanitária não te isenta de aprovação de projeto em outros órgãos reguladores. Então, o seu projeto tem que ir para a prefeitura, o seu projeto tem que ir para o Corpo de Bombeiros, se for necessário, para a agência ambiental e para os outros que forem necessários, tá? Uma coisa não vai isentar a outra.
É importante você ter clareza disso quando você vai fazer, e também é importante ter clareza que são projetos completamente diferentes, tá bom? Quais são os benefícios de você, que é arquiteto ou engenheiro, que trabalha nessa área, né? Você saber aprovar um projeto na vigilância sanitária. Você faz o projeto muito mais rápido. Você tem uma metodologia, você vai saber um passo a passo. Quando você sabe essa metodologia, quando você sabe esse passo a passo, o seu projeto fica muito mais rápido. Então, você tem que saber o que você está fazendo para ser legal. Você não perde tempo, por exemplo, representando elementos desnecessários à apresentação para a vigilância sanitária. Tem muita gente que manda projetos que não são aqueles que deveriam ser mandados, e isso é uma perda de tempo tanto para você quanto para o analista. Você se sente mais seguro para lidar com o cliente. Eu tenho certeza que os meus alunos, depois de acompanharem tudo, se sentem muito mais tranquilos ao falar com o cliente, principalmente quando há alguma situação de conflito de interesses. Você sabe argumentar quando há questionamentos da vigilância sanitária. Além de você saber argumentar com o seu cliente, você também vai saber argumentar com a vigilância sanitária. Pode ser que venha alguma exigência que você discorde, mas você só vai saber argumentar se você entender todo o processo da vigilância sanitária, né? Você tem mais tempo para captar mais clientes, né? A partir do momento que você entende uma metodologia, que você sabe o que você está fazendo, com certeza você vai ter mais tempo para captar outros clientes. Você ganha autoridade, né? Os profissionais que atuam com essa área são profissionais específicos, vão ser com certeza conhecidos aí na região que trabalham, ou nacionalmente, né? Você aumenta exponencialmente suas chances de aprovação sem muitas exigências e devoluções do projeto. Essa é um ganho maravilhoso, né? Acho que é o que todo mundo espera, eu acho que é o que todo mundo quer. Eu quero aprovar meu projeto mais rápido, eu quero conseguir entender como é que é esse pensamento da vigilância sanitária para eu ter menos exigência. Acho que uma das coisas que eu mais ouvi durante a minha carreira eu quero mandar o projeto e eu não quero que ele tenha nenhuma exigência. E isso é possível, tá? Isso é possível porque você vai entender aquilo que você precisa representar no seu projeto. Então, o que ninguém te conta sobre a aprovação de projetos? Eu quero te contar quais são os principais motivos de reprovação do projeto na vigilância sanitária. Quais são esses motivos? Um dos motivos que reprova o seu projeto, com certeza, é fazer o projeto baseado em apenas uma legislação. Tem muita gente que acredita que, por exemplo, um projeto ele vai depender de uma legislação só. Vou te dar um exemplo que pode ter acontecido com você ou com algum conhecido seu. Vamos supor que você foi contratado para realizar... É um amigo, né, Amanda? Nunca é um amigo. Fala que foi um amigo. Ah, não, com certeza. Não foi... Meu amigo passou... coloque aqui nos comentários. Meu amigo já passou por isso. Exatamente. Bom, vamos supor que você ou seu amigo, né, foi contratado para realizar o projeto de uma endoscopia. Endoscopia é um estabelecimento assistencial de saúde, né? A gente já viu aqui que endoscopia é um estabelecimento assistencial de saúde. Aí você pensa logo, pronto, RDC 50, não precisa usar mais nenhuma norma. No entanto, a RDC 50 foi feita em 2002 e lá em 2013 saiu uma norma chamada RDC 6 de 2013. E a RDC 6, ela vai dispor sobre os requisitos e boas práticas de funcionamento para o serviço de endoscopia. E eu não sabia disso. Eu fiz o projeto só baseado na RDC 50. E aí, o que acontece, né? O seu projeto vai reprovar, porque provavelmente o projeto vai faltar informações. Fora que, quando a gente faz qualquer projeto, existe uma série de legislações complementares a ela, né? A gente vai ter legislação de conforto e higiene, vai ter legislação de conforto e higiene de funcionários, vai ter legislação de acessibilidade, vai ter legislação sobre o ar-condicionado, vai ter legislação sobre os resíduos que estão estabelecidos naquele estabelecimento. Então, uma só legislação nunca faz um projeto só.
Então, é importante que você entenda isso. Além disso, é importante que você entenda essa atividade que você está realizando. Basear o seu projeto somente na legislação, sem entender a atividade, vai te fazer ter um grande problema. Então, nesse caso, você poderia, assim, né? Como é que você conseguiria solucionar isso, Amanda? Mas eu estou começando agora, eu não sabia que tinha RDC 6. Quando a gente começa a fazer um projeto de vigilância, a gente entende que a gente agora é parceiro da vigilância sanitária. A gente trabalha em parceria com a vigilância sanitária. A vigilância sanitária não é obrigada a ser sua consultora, mas ela pode te passar algumas informações. Então, uma solução muito legal seria: ai, Amanda, eu vou mandar um e-mail lá para a vigilância perguntando quais são as normas que são referentes ao meu estabelecimento. O mesmo vale para um restaurante, o mesmo vale para uma indústria. Se você não sabe qual que é essa legislação, se você foi lá no site da Anvisa, não conseguiu entender qual que é a legislação, se tem mais alguma, se eu preciso considerar mais alguma, manda um e-mail para a Vigilância Sanitária, liga lá e pergunta. Eles vão te ajudar com essa questão. E isso chega num outro ponto, né? Muito importante. Por isso que a gente começa o curso com o primeiro S da Vigilância Sanitária. E qual que é o primeiro S da Vigilância Sanitária? A gente entende 3 coisas no primeiro S, que é o senso de utilização. A gente entende o geral da análise de projetos. Como é que funciona essa análise de projetos? Como que qual que é o prazo que a vigilância sanitária local funciona? Quais são as minhas responsabilidades? Todo o passo a passo da análise de projeto você entende. Você conversa com a vigilância sanitária, você entende a RDC 51, que é uma RDC que fala sobre análise de projetos. Depois, você também, no senso de utilização, você acaba entendendo a legislação. Quando você entende a legislação, né, você sabe qual que é a legislação que é útil para o seu estabelecimento, qual que é a estabilização, para essa clínica de endoscopia, quais as legislações que precisavam estar ali? A RDC 50, a RDC 6 de 2013, a RDC 222, que é de resíduos, a NBR 9050, que é de acessibilidade, a NR 24, todas essas legislações. Então, você entende, quando você começa o processo de análise de vigilância, o processo de realizar um projeto de vigilância, você vai entender qual que é a legislação que é utilizada ali. E você entende a atividade. Essa atividade, você precisa entender o que está fazendo. Ah, Amanda, eu preciso saber como é que funciona uma endoscopia? Não, mas como que são os fluxos de trabalho? Você não precisa saber, por exemplo, como é que coloca a cânula dentro do corpo da pessoa. Não, isso é uma função de médico. Mas você precisa entender, por exemplo, por onde que a pessoa deveria entrar, se ela precisa ter um repouso depois ou não, né? Como é que você vai fazer um projeto se você não entender essa rotina e esse dia a dia? Então, o primeiro S da vigilância sanitária, ele é sobre isso. Ele é sobre entender o projeto, a análise do projeto, a legislação e a atividade, né? Então, você precisa saber todo esse passo a passo, independente se o projeto seu... Por que ainda... Olha só como é importante você entender como é que funciona a análise do projeto. Você precisa seguir todo esse passo a passo, independente se o projeto ser analisado. Ah, Amanda, mas se meu projeto não é analisado, eu não preciso saber nada disso. É aí que você se engana. Seu projeto não precisa ser analisado, você precisa entender a legislação, porque você precisa aplicar ela no seu projeto. Você precisa saber que isso não acontece na sua vigilância, então você precisa saber, conhecer a análise lá da sua vigilância, como é que ela funciona, se ela é só para baixa complexidade, se ela é para todos os estabelecimentos, se ela não é, se é em outro, se é lá no estado, se é no estado, se é no seu município. Né? Então, você precisa seguir sempre tudo, essas normas e esse passo a passo para você fazer o seu projeto de saúde. Tá? Amanda, o que é legal falar, reforçar, né, que você sempre coloca, é justamente a questão de que não é porque a vigilância não vai analisar que ela não vai fiscalizar, né? Isso, exatamente. O estabelecimento pode ser interditado ou ter que demolir e reformar uma obra que acabou de terminar. Exatamente. O que acontece? É importante que você leve em consideração que, mesmo que o seu projeto não tenha uma análise, ele vai ter que seguir todo esse fluxo. Para você seguir todo esse fluxo, você precisa entender tudo isso. Por quê? Porque chegou depois que a obra está construída, se não teve análise do projeto, provavelmente o estabelecimento vai ser fiscalizado. E quando ele for fiscalizado, o fiscal vai olhar ali, na fiscalização dele, ele vai ver se o estabelecimento está seguindo todas as normas.
E você só sabe fazer isso se você entender das normas da vigilância sanitária, de quais normas têm que ser aplicáveis, tá? Então, eu acho, inclusive, eu sempre falo, se você pudesse escolher, escolha sempre que o seu projeto seja analisado, né? Apesar que muitas vezes o seu cliente vai achar que é mais uma burocracia, é muito mais fácil para você e para o seu cliente que o seu projeto seja analisado. Mas caso ele não seja, seja mais cuidadoso ainda para você realizar esse projeto. Porque pode ser que depois que esteja pronto, alguém solicite uma demolição do seu projeto. Então, você tem que ter muita certeza do que você está fazendo, principalmente quando não tem análise, né? E aí, se você pensar... Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante você falar já nesse 1S. Vai citar as legislações? Eu acho que a Amanda tinha que ficar aqui uns 2 anos falando sem parar. Bom, como é que eu fiz, né? Porque como são muitas legislações, o que eu fiz para quem compra o curso? Eu juntei todas as legislações que eu conheço, né, que eu utilizei nesses últimos anos, juntei numa planilha e coloquei ela separada por temas. Além dessa planilha, eu coloquei no curso também elas disponibilizadas. Então, hoje eu até mostrei para a Thalita um documento, a Thalita, mas esse documento não está no curso? Eu falei, claro que está. É só a pessoa digitar lá, odontologia, está lá. Então, são vários documentos que eu juntei. E aí, você fala assim, Amanda, e se a legislação for ela perder a validade, né? Eu te ensinei no curso, eu ensino no curso como que você pesquisa no site da Anvisa para saber se a sua legislação está vigente, se ela não está vigente. Eu te ensino todo esse passo a passo. Então, inclusive, você vai ter acesso a mais de 100 legislações, né? E você vai ter acesso a como olhar. Então, você vai falar assim, eu quero restaurante. Você digita na lista restaurante, aí você digita umas palavras-chave, restaurante, alimentação, e vai procurando. Ok, baixei a legislação que eu quero, porque já está disponível para você. Você vai no site da Anvisa, vai pesquisar qual que está vigente, e se é aquela mesma, só para conferir, porque isso é importante, tá? Então, assim, já está tudo facinho e mastigado para vocês. E qual que é o outro erro, né? Não relacionar o fluxo com a atividade. Lembra quando eu falo... Amanda, desculpa te interromper, mas tem uma outra pergunta que é sobre 1S. E o que seria melhor antes de iniciar a reforma desse estabelecimento? Ter o retorno da primeira análise, pelo menos? Ótima pergunta, tá, Isabela? Isabela, a análise de projetos na vigilância, amanhã, na aula de amanhã, eu vou passar os 5S de forma muito detalhada. Assim, a gente vai passar eu vou adentrar em cada S de forma mais próxima. Sim. E é importante a gente falar que a análise do projeto, ela ocorre antes da reforma do estabelecimento. Você tem que ter a análise e a aprovação. Você só está fazendo o caminho correto se você fizer a análise, a aprovação e então a reforma. E então depois você vai solicitar o alvará para o estabelecimento, tá? Se o estabelecimento ele constrói antes de construir, se você for contratada, Isabela, para qualquer projeto, que o cliente fala assim, eu acabei de reformar, a primeira coisa que você vai avisar para ele é falar assim, a vigilância sanitária não tem obrigação de aprovar o estabelecimento que você manda. Ela vai seguir as normas. Então, você tem que mandar o projeto antes da reforma, tá? Antes da reforma, antes da construção, antes de tudo. É o primeiro passo. E aí, eu sempre dou essa diquinha para os alunos que, no mínimo, o correto eu acabei de falar para você. Vocês já sabem qual é o correto. É aprovar antes do projeto. Mas, no mínimo, você precisa ver qual é a primeira análise, qual é a primeira resposta da vigilância. E você tem que responsabilizar o seu cliente, tá? Se ele quiser construir alguma coisa antes de aprovar, a responsabilidade também é do seu cliente, tá bom? Qual que é o outro erro, né? Qual que é o outro motivo que reprova o seu projeto? Não relacionar o fluxo com a atividade. Lembra quando eu falei que no primeiro S a gente entende a atividade? O segundo S, ele é sobre fluxos, né? Só que você por exemplo, você pode achar, por exemplo, que não precisa entender os fluxos dessa atividade, porque você não é médico. Amanda, eu não preciso entender como é que funciona uma endoscopia, porque eu não vou fazer uma endoscopia em ninguém. Aí que é o nosso erro. Amanda, eu não vou precisar entender o restaurante, porque eu não sou uma cozinheira, eu não sou chefe de cozinha. Sim, você não precisa saber fritar o ovo.
Você não precisa saber como que coloca a cânula dentro do paciente, mas você precisa entender por onde que entra essa matéria-prima lá na cozinha, quais são os equipamentos que são mais utilizados, né? Como que funciona esse dia a dia, né? E vamos supor, vou te dar um exemplo claro. E aí tem muita gente que fala assim, eu não preciso saber porque a norma me relaciona os ambientes. Primeiro, nem toda norma relaciona os ambientes, como a RDC 50, que é a mais famosa. Então, uma norma de restaurante não relaciona quais os ambientes são necessários. Mas vamos supor que você está fazendo uma clínica e você fala assim, Amanda, aí que eu não preciso mesmo, porque a RDC 50 tem uma lista lá de vários ambientes, é só seguir esses ambientes lá, tá tudo ok. Ok. Aí você vai ler a lista lá, e aí a lista fala para você, assim, que tem que ter 2 sanitários de funcionários separados por sexo. É uma clínica médica pequena. Eu não vou me preocupar muito em entender como é que é o dia dessa clínica médica, porque eu só preciso colocar 2 sanitários, o consultório, o DML, e é isso. Né? O sanitário da recepção é a recepção. Ok. Só que o sanitário, um dos sanitários que você está contando, né, que está lá na clínica, a clínica é existente nesse exemplo, e esse sanitário está dentro do consultório, no projeto, né? E aí você está contando, já tenho 2 sanitários, só que ele está dentro do consultório. Só que você entende, por exemplo, que a consulta, por exemplo, não poderia ser interrompida para a funcionária da recepção ir ao sanitário, e ela precisa ir no sanitário. A gente não pode nem interromper a consulta e nem ela pode deixar de ir no sanitário. E o sanitário está dentro de uma sala que não poderia ser utilizada a qualquer momento. Então, entender a atividade, entender como é que funciona, te evita de seguir somente um checklist, né? Então, você precisa, quando você está conversando com seu cliente, que ele fala assim, não, mas já tem um banheiro naquela sala ali, a gente não vai precisar usar, você precisa entender que a legislação já te solicitou mais um banheiro, mais um sanitário, porque esse sanitário, ele não pode ficar dentro de outra sala, por exemplo, que poderia ser o consultório da pessoa. Então, a gente só consegue fazer projeto entendendo os fluxos de trabalho. Como é que a gente entende esses fluxos de trabalho? Antes da gente começar a elaborar o projeto, a gente começa a entender o segundo S, que é o senso de organização. O senso de organização trata da setorização dos acessos e dos fluxos, né? O que é setorização? É deixar mais próximo aquilo que tem que ficar próximo e deixar mais longe aquilo que tem que ficar mais longe, tá? E o que é acesso? Acesso é por onde entra e sai produtos e pessoas, né? Entrou e saiu. Por que eu falo saída? Numa clínica médica ou num hospital sai cadáver. Num restaurante sai resíduo. Então, a saída também é importante. A gente não precisa pensar só na entrada. A gente tem que pensar nas saídas quando a gente trabalha com acesso. E a gente também precisa pensar os fluxos. Se os acessos são as entradas e saídas, os fluxos é por onde essa situação acontece. Entende como você precisou entender a atividade, por exemplo, para entender que o fluxo de trabalho não permitiria que aquele sanitário de dentro do consultório fosse de funcionários? Aquele sanitário só poderia ser para o consultório. Então, ele poderia, por exemplo, se ele tivesse dimensões adequadas para acessibilidade, para um consultório de ginecologia, por exemplo. Sim, porque dentro do consultório de ginecologia tem sanitário. Sim, mas não poderia ser considerado sanitário de funcionários, por exemplo. Então, a gente só consegue entender os fluxos de trabalho, a legislação, para poder, quando a gente entende essa atividade. E aí a gente consegue organizar o projeto na setorização, nos setores que precisam ficar próximos, setores que ficam longe, os acessos e fluxos. Tá? Um outro erro que reprova muito projeto, muito mesmo, é enviar o projeto esperando que a vigilância sanitária aponte os erros, né? Aponte os erros e como fazer correto. A vigilância sanitária, ela tem a obrigação somente, única e exclusivamente, de te dizer, olha, o seu projeto precisa atender a legislação tal. Em algumas vigilâncias, só diz isso, tá? Seu projeto está inadequado porque não segue a legislação tal. Se você não entendeu todo esse passo a passo inicial que a gente conversou aqui nos 2 passos, no primeiro e no segundo S, como é que você vai chegar nesse ponto de elaborar o projeto se você está esperando que a análise da vigilância que vai corrigir o seu projeto?
Então, você não pode achar que a vigilância sanitária está corrigindo o seu projeto, porque ela vai mandar uma observação dizendo qual a legislação que se encaixa no seu projeto e que você deveria se adequar a ele. Algumas legislações são mais, elas são mais detalhistas. Então, às vezes, ela passa ali uma informação dizendo, olha, você deveria mudar esse ambiente não está muito adequado. Mas tem vigilância sanitária que fala assim, o centro cirúrgico não está adequado. Se você não entende nada de centro cirúrgico, se você não entende nada da atividade, se você não entendeu nada, se você não sabe nem qual é a legislação que o centro cirúrgico tem, como é que você vai fazer esse projeto? Né? E é por isso que a gente já projeta o projeto pensando no 4 S. Que o 4 S é Centro de Saúde e Higiene. E então, a gente vai no Centro de Saúde e Higiene trabalhar o dimensionamento correto e adequado, baseado na atividade que está sendo realizada ali, né? Não só no dimensionamento mínimo de algumas normas, mas como que essa atividade é realizada e qual seria esse dimensionamento mais adequado. A gente também pensa nesse S, na acessibilidade dos ambientes. Todo estabelecimento é obrigatório que seja acessível, que tenha uma rota acessível. Então, você vai pensar nessa acessibilidade. E você vai pensar no conforto e higiene, não só dos pacientes ou de clientes, mas de funcionários, principalmente porque existe uma norma específica para falar de conforto e higiene de funcionários, a NR24. Então, no 4 S, a gente fala desses elementos no projeto. E, como eu disse amanhã, a gente vai falar, vou detalhar super o que é o 5S. Outro motivo que reprova o seu projeto na vigilância sanitária é não pensar nos projetos, nos riscos e contaminação. O nosso projeto de vigilância sanitária, a principal premissa dele é evitar riscos à saúde das pessoas e do meio ambiente. Tá? Então, quando existe muitas vezes, você vai realizar um projeto, e aí o seu cliente vira para você e fala assim, olha, Amanda, eu não preciso que tenha, meu estabelecimento é muito pequeno, então a gente pode eliminar o DML, não precisa desses ambientes, não precisa de abrigo de resíduos, é muito pequeno aqui, não vai precisar. Só que, como é que a arquitetura vai evitar os riscos e a contaminação se os ambientes corretos não estiverem indicados, né? Então, os ambientes de apoio, como DML, abrigo de resíduo, eles não podem ser dispensados nessa hora. Tem uma outra coisa que pode ser que aconteça com você, Amanda, eu vou colocar uns revestimentos bem baratinhos lá, porque hoje em dia eu não quero gastar muito e tal. Não é qualquer revestimento, porque você precisa evitar a contaminação através desses revestimentos. Então, é importante que você você tenha essa segurança, que você saiba aquilo que você pode utilizar no projeto e quais são esses ambientes, porque é assim que você vai conversar com seu cliente e vai argumentar com ele, olha, precisa ter, é assim que a gente vai ter. Por isso que no terceiro S a gente fala do senso de limpeza. E o que fala no senso de limpeza? São os revestimentos mais adequados, né? Que esse revestimento de piso, parede, bancada, que é mais adequado, teto. Os DMLs, Amanda, o que é DML? DML é depósito de material de limpeza, né? É onde é lavado os panos, onde é descartado a água do pano de chão. É nesse local que a gente utiliza. Os abrigos de específica para abrigo de resíduos, gente, não pode ser dispensado só porque o ambiente é pequeno. E ventilação e climatização. A gente já conseguiu entender que o ar pode transmitir doenças, né? Então, a ventilação e climatização é outro órgão e elemento muito importante que a vigilância sanitária fiscaliza e analisa, tá? Então, o terceiro S é sobre isso. Outro erro que reprova muito o seu projeto é não saber representar aquilo que a vigilância sanitária precisa ver no seu projeto. Gente, olha só, projeto de vigilância sanitária, muita gente pensa que projeto de vigilância sanitária é o mesmo projeto que manda para a prefeitura. E quando acha que é o mesmo projeto executivo, que é aquele tanto de prancha com detalhamento, paginação de piso, não sei o quê, e o memorial descritivo
é aquele memorial descritivo de obra, dizendo qual que é o material do reboco, qual que é o traço do cimento. Isso não é projeto de vigilância sanitária. Não é isso que a vigilância sanitária quer ver. Então, você precisa saber, por exemplo, qual que é o projeto que a vigilância sanitária quer ver. Quando a gente chega nessa etapa, né, do curso, a gente já elaborou o projeto já está certinho, você já fez com todos os elementos que eram necessários, mas você ainda precisa representar graficamente e fazer um memorial descritivo, tá? Então, é sobre isso. Então, você precisa evitar a possibilidade de enviar um projeto para a vigilância sanitária que não seja aquele que a vigilância sanitária precisa ver. Não é o projeto legal, não é o projeto de Corpo de Bombeiros, não é o projeto da prefeitura, não é o projeto do ambiente, não é um projeto executivo, é um projeto de vigilância sanitária, é um projeto específico. E aí, no 5S, a gente vê exatamente isso, a representação gráfica. Quais são os elementos que tem que constar nessa representação gráfica, né? Como é que você representa graficamente tudo isso? Como é que você mostra? Você também vai elaborar um memorial descritivo sanitário. Amanda, eu sou arquiteta, eu não vou saber falar da atividade. Esse memorial descritivo você faz junto com o responsável técnico do local. O responsável técnico do local vai te ajudar. Ele não te ajudou lá no início a elaborar o projeto, agora ele vai te ajudar a escrever, porque agora você já até entendeu um pouquinho como é que a atividade funciona, você vai saber escrever direitinho o que precisa ter nesse projeto, né? Então, o 5S, ele trata sobre o 5º S, né? Ele trata sobre a representação gráfica e sobre o memorial descritivo sanitário.